Capítulo 4. Removendo a barreira da rejeição. Deus quer nos curar no espírito, na alma e no corpo. Todos nós, infelizmente, em algum momento de nossas vidas, já experimentamos rejeição. Deus não nos criou para sermos rejeitados e por isso temos tanta dificuldade para lidar com esse sentimento. Nada prende mais uma pessoa a outra de forma doentia do que a rejeição. Deus nos criou para sermos amados e compreendidos, e é por isso que temos tanto desejo de encontrar alguém que nos entenda. O pecado e, consequentemente, o afastamento de Deus, pela escolha de um caminho que distancia dele, traz consequências espirituais, emocionais e físicas para o homem. A consequência física é a morte e as doenças. A consequência espiritual é o afastamento da comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus estava toda a tarde na viração do dia em contato com o homem. O homem não precisava buscar a Deus, pois era buscado por ele. Deus vinha e eles se encontravam. Mas depois que o homem desobedeceu, esse contato foi quebrado porque o pecado fez a separação. Nossa alma também sofreu consequências com a queda do homem. As emoções começaram a sofrer transformações que não estavam no plano original do Criador. Adão começou a ter reações e sentimentos que com certeza Deus não o criou para ter. O primeiro deles foi o medo. Quando Deus o chamou, Adão teve medo da rejeição porque sabia que tinha desobedecido a Deus. Todos nós já experimentamos esse sentimento quando alguma vez fizemos alguma coisa errada. Quando desobedecemos a uma ordem dada pelo pai, por um professor, por um chefe, por um companheiro e sabemos que erramos. A tendência humana não é chegar e dizer que erramos, mas encobrir nossos erros. O medo que aparece está ligado à rejeição. Eu tive medo. Senhor, eu não sabia como seria a sua reação. Assim, nós aprendemos a mascarar nossos sentimentos e a esconder as nossas ações erradas por medo de sermos rejeitados. A primeira barreira que precisamos vencer é a de achar que Deus se esqueceu de nós. Deus não se esquece de nós. Ele cuida das nossas vidas e a Bíblia diz que Ele é fiel. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a Ti e de madrugada Te esperará a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a Tua face? Salmo 88, 13 e 14. Quando Deus não responde às nossas orações, temos a tendência de achar que Ele se esqueceu de nós, que está nos rejeitando ou ainda que não fizemos como Ele queria que fizéssemos. A raiz da primeira barreira que nos impede de sermos curados das rejeições que sofremos nos relacionamentos uns com os outros está na própria dificuldade que temos em nossa relação com Deus. Quando você falha, qual é a atitude que você toma diante de Deus? Muitas pessoas, quando falham, por medo de serem rejeitadas, fogem e abandonam a igreja que frequentam. Muitas permanecem pulando de igreja em igreja, escondidas no meio da multidão sem criar raízes, com medo de falharem e serem rejeitadas de novo. Sabemos por pesquisas que a chamada Igreja dos Excluídos, aqueles que estão desviados das igrejas denominacionais, é maior do que o número de evangélicos que frequentam os cultos. Isso é muito triste, porque o número de pessoas frequentando as igrejas poderia ser o dobro do que é. O evangelho tem sido pregado em nossa nação e, com isso, nosso país tem conhecido o avivamento de Deus. Contudo, para que nós possamos receber tudo o que Deus tem para nos dar e para que possamos nos relacionar adequadamente com as pessoas, precisamos aprender a nos achegar a Deus. Quando o salmista declara, Senhor, por que rejeitas a minha alma? Ele questiona por que Deus não aceita a sua essência. Quantas vezes já dissemos isso a outra pessoa? Rejeição é o sentimento de ser preterido, ignorado, desprezado, descartado por alguém
com quem temos vínculos ou amamos. E quando sentimos a dor por sermos rejeitados ou ignorados, estamos sendo absolutamente normais. A atitude que normalmente é consequência da rejeição é a indiferença. A pessoa que foi rejeitada se comporta indiferentemente aos outros. É um mecanismo de defesa para não ser rejeitada de novo. E como a rejeição aparece? Quando nos sentimos rejeitados, geralmente misturamos sentimentos de abandono e amargura em relação a quem está nos rejeitando. Precisamos aprender, quando nos sentimos rejeitados por Deus ou pelas pessoas, a transformar essa dificuldade numa oportunidade para nos conhecer melhor. Devemos orar e pedir ao Espírito que nos ilumine e mostre nossas dificuldades. A verdade é que nos momentos de bênçãos não crescemos, apenas usufruímos. Mas os momentos de dificuldade nos fazem crescer e nos aproximam de Deus. Devemos aprender a ter essa visão maior da vida para aproveitar esses momentos. Preferencialmente, as árvores não crescem nas montanhas, mas nos vales. A rejeição vai aparecer quando houver a ausência de resposta do outro. Ela pode aparecer quando Deus se cala, mas sabemos que quando Ele se cala para nós, não é porque nos abandonou, mas porque está nos treinando a sair do problema com nossa força interior. Muitas pessoas sofrem críticas por várias razões: por ser muito alto ou muito baixo, por ter o nariz assim ou assado, por usar óculos, etc. Isso acontece principalmente na escola junto às outras crianças, o bullying. Muitas vezes sofremos escárnios de pessoas significativas para nós como pais e mães que, em sua ignorância, acabam nos ferindo. Mas Deus criou cada um de nós de forma especial e diferente uns dos outros. A rejeição também aparece quando acontece um fracasso em público. São situações que ocorrem desde a infância. Um uniforme sujo, um sapato furado, escrever errado no quadro, não conseguir falar diante dos colegas, etc. A pessoa que viveu a experiência muitas vezes não tem consciência da profundidade do trauma, discriminação social, racial, financeira e religiosa. Quando conseguimos perceber a marca que determinada experiência deixou em nós, começamos a ter opções para mudar. Muitas vezes mascaramos os nossos sentimentos, evitamos intimidade ou não desenvolvemos amizade com os outros. Fugimos e nos escondemos de situações que possam expor as feridas das rejeições sofridas. Medo de enfrentar desafios, pelo medo do fracasso, nos leva a enfrentar somente aquilo que é seguro ou conhecido. A rebeldia, o abuso de drogas e do álcool, a delinquência juvenil e adulta também são reflexos da rejeição. As pessoas tentam aplacar a dor que estão sofrendo, pois, na maioria das vezes, a família não tem condições de dar a essas pessoas o que elas precisavam. Porém, essa falta pode ser suprida pela igreja através das células, dos cultos e dos relacionamentos. Através da vinculação à família de Deus. Pessoas que estavam totalmente fora do propósito de Deus podem se tornar pessoas plenas e realizadas. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3. Nós não precisamos ter medo de Deus, porque Ele não vai nos rejeitar. A Bíblia nos ensina que Ele enviou seu Filho Jesus para viver e morrer em nosso lugar. O sangue de Jesus cobre as nossas falhas e cura os nossos corações de todo o medo que ele pode conter. Não devemos temer, pois não estamos sozinhos, e não devemos nos esconder por medo de nos ferirmos novamente. Precisamos assumir a responsabilidade e retomar o poder sobre a nossa vida e a chave de nosso coração, que um dia entregamos para ser cuidado por outra pessoa.
Se vamos entregar nossa vida e nosso coração a alguém, devemos oferecê-los a Deus, nosso Senhor, pois Ele é o único que jamais vai nos ferir.